As novas descobertas aqui na igreja do Santo Supple aconteceu durante uma restauração recente ao redor do túmulo de Jesus, debaixo de um dos lugares mais sagrados. Na Terra, uma descoberta extraordinária aconteceu. Vir à luz, oculto por séculos, abaixo do túmulo tradicional de Jesus, em Jerusalém. Cientistas descobriram algo inesperado, algo que é agora enviando ondas de choque através de ambos os mundos científico e religioso, comunidades semelhantes. O que se esconde por baixo desafia suposições antigas sobre história, fé e o mundo antigo. À medida que os arqueólogos lentamente removiam a camada superficial do solo, camadas de pedra e tempo, o que eles revelou que até mesmo especialistas experientes ficaram surpresos. Chocado. Será esta uma prova esquecida de o passado distante ou algo muito mais misterioso? Neste vídeo nós descobrimos o que foi encontrado sob o túmulo de Jesus em Jerusalém. Prepare-se porque isto Mount Sista. A descoberta é diferente de tudo que você já viu. Já tinham ouvido falar disso. Os cientistas nunca tinham ouvido falar disso antes. Supostamente, para examinar o que havia sob o piso do túmulo tradicional de Jesus. A decisão de abrir a área não foi discreto ou imprudente. Cada passo seguiram protocolos rigorosos e receberam aprovação formal de todos os órgãos governamentais, autoridades. Mas tudo mudou. Durante o que deveria ser uma rotina, inspeção estrutural, engenheiros detectaram uma seção selada escondida sob o piso de mármore. Assim que ficou claro que algo tinha sido intencionalmente feito. Oculto, a equipe não teve escolha a não ser investigar. O que eles descobriram não estar em conformidade com quaisquer registros oficiais, expectativas históricas ou aceitas interpretações. A descoberta surpreendeu os primeiros especialistas, que viu isso e incentivou a igreja. Autoridades devem restringir o acesso rapidamente. A restauração revelou uma camada que havia permanecido intocado por séculos, possivelmente de forma intencional. Por décadas, os zeladores de Jerusalém, a Igreja da Santa Céfila, havia evitado qualquer obra importante sob a câmara funerária. A área está entre as mais densamente povoadas. Espaços controlados em toda a extensão. Basílica. Até a menor mudança requer aprovação unânime de ortodoxos gregos católicos romanos e igrejas apostólicas, armênias todas. Governado pelo antigo status quo. Acordo. Devido a essas limitações, as fundações foram em grande parte deixadas de lado, sem perturbações. As inspeções foram confinadas. Para manutenção superficial, nunca o que estava abaixo até agora. Isso mudou em 2022. Engenheiros estruturais começaram percebendo irregularidades sutis no piso de mármore circundando o edículo, o pequeno santuário que marca a tradição, local de sepultamento de Jesus. Inicialmente, as mudanças pareceram insignificantes, mas exames mais detalhados revelaram um problema mais sério. Seções do piso estavam lentamente afundando, forçando os investigadores a confrontar o que jazia por baixo. Alguém pretendia descobrir. Interno. As avaliações mostraram que partes do piso estava apoiado em um aterro enfraquecido, material. Camadas comprimidas por quase 2.000 anos de reconstrução, reparos e estruturas adicionais empilhadas umas sobre as outras. Engenheiros alertaram que ignorar o problema pode resultar em consequências irreversíveis. Danos a um dos locais mais sagrados do cristianismo. Esses avisos deixaram a igreja zeladores com pouco espaço para manobrar. Dentro da basílica, até mesmo pequenas mudanças exigem aprovação de múltiplos autoridades, grupos que raramente concordam sobre qualquer coisa. Mas desta vez, o perigo era impossível de ignorar. Após intenso deliberação, a Igreja Ortodoxa Grega, Patriarcado e Custódia Católica Romana e o Patriarcado Apostólico Armênio chegaram a um acordo, ainda que a contragosto. Os cientistas teriam permissão para investigar, mas apenas sob estrita vigilância. Supervisão. Cada igreja designou a sua própria representantes para monitorar cada ação, perto do túmulo. A atmosfera dentro do chancelho. A basílica mudou de lugar imediatamente. Os técnicos trabalharam em quase total silêncio.
plenamente conscientes de que estavam entrando em um espaço que havia sido fechado a pessoas de fora por gerações. Quando os arqueólogos chegaram, eles foram claramente lembrados dos limites colocados sobre eles. Eles só podiam examinar a área sob o piso de mármore, mais próximo do edículo, e apenas para uma breve janela, cuidadosamente controlada. Até mesmo, portanto, a oportunidade foi extraordinária. Nenhuma equipe científica moderna jamais estudou as camadas mais profundas abaixo disso, parte da igreja. Prosseguindo com extremo cuidado, a equipe preparou seus instrumentos. O objetivo deles era reunir dados suficientes para avaliar a estrutura, risco sem perturbar nada. Considerado sagrado, o primeiro dispositivo permitido dentro foi radar de penetração no solo que se movia lentamente pela superfície de mármore, enviando sinais para camadas profundas abaixo. À medida que as digitalizações começaram a retornar, emergiram padrões inesperados. A rocha matriz. O terreno sob a tumba não era liso ou uniforme. Em vez disso, apresentou elevações desiguais e depressões que não se encaixavam no perfil de um estável bem sustentado. Fundação. Leituras preliminares chegaram a sugerir que cavidades, pequenos vazios que pareciam permaneceram intocados por séculos. Ninguém tirou conclusões precipitadas, mas o monte no sul. Os dados sugeriam fortemente que o que estava oculto ficava sob o piso visível. Silenciosamente, especialistas em microarqueologia prepararam suas ferramentas para o caso de uma situação mais difícil. O exame foi aprovado. A autorização era restrita. Eles iriam somente será permitido analisar solto, sedimentos ou poeira, uma vez que o mármore estava levantado. Mesmo assim, vestígios de pó em solo ou resíduos minerais poderiam fornecer raros pistas sobre as camadas mais antigas abaixo. O santuário. Quando a primeira laje de mármore finalmente foi levantada, esperava a equipe. É possível observar os sinais característicos de reparos anteriores. A igreja da Santa Cefila tem sido reforçado e modificado inúmeras vezes, ao longo dos séculos, assim como vestígios da modernidade. Argamassa ou entulho de construção não foi nenhuma surpresa. Em vez disso, a sala ficou em silêncio. Abaixo, o mármore não era uma camada de reparo recente. Tudo. O que havia embaixo era solo compactado, antigo, intacado e notavelmente bem preservado. As camadas eram densas e claramente definida, intacada por qualquer restauração anterior. Os pesquisadores entenderam imediatamente. Isso não fazia parte da manutenção de rotina. Era uma superfície original selada. Quando a igreja foi reconstruída e, novamente, acima dele, eles não tinham aberto zona de reparo. Eles haviam descoberto uma via direta, um vislumbre do passado mais remoto do local, arquivo oculto dos enterrados de Jerusalém. História. Trabalhando com extremo cuidado a equipe, começaram a remover o recém-exposto. Camadas. Eles esperavam uma mistura confusa de tudo. Material de diferentes períodos de concerto. Em vez disso, encontraram algo muito mais notável. Um ambiente limpo e organizado. Sequência de depósitos empilhados um no topo. Outras páginas da história preservadas. No solo. A camada superior estava familiar, uma argamassa de nivelamento do século XX, proveniente de trabalhos de restauração anteriores. Prático e moderno, refletia a longa luta para manter o local de pé. Abaixo disso, havia fragmentos do século IV. Pavimentação bizantina. Pedra assentada durante reconstrução ordenada pelo imperador Constantino. Isso confirmou que uma organização, um santuário já existia aqui séculos antes. A igreja medieval tomou forma, mais profundamente. Ainda assim, a equipe encontrou pessoas ainda mais antigas. Restos. Entulho compactado. Amarrado a 2. Projeto de construção romano do século comum, ligado ao esforço do imperador Adriano para construir um templo pagão sobre o local. O material estava compactado e uniforme, sugerindo que, anteriormente, as estruturas foram deliberadamente arrasadas. Preparar o terreno para Roma. Construção. Até este ponto, tudo correspondia ao que a história havia relatado, gravado. Mas o verdadeiro choque estava por baixo. O aterro romano. O solo mudou repentinamente de entulho de construção para material de pedreira inconfundível. Surgiram pó fino de calcário, fragmentos de pedra e sedimentos compactados. Exatamente o que se esperaria de uma área de extração de pedra em atividade. Fragmentos de cerâmica recuperados dessa camada datam de antes de 70 d.C.,
indicando que essa área funcionou como uma pedreira durante o primeiro século. O radar de penetração no solo confirmou a descoberta. Varreduras subterrâneas revelaram contornos inclinados, que correspondiam a padrões de corte de pedreira observados em outros locais de Jerusalém. Especialistas em geologia concordaram que essas formas não eram formações naturais. Eram resultado da extração deliberada de pedra. Pela primeira vez, o solo sob a igreja revelou-se como uma paisagem industrial da antiga Jerusalém, um lugar onde enormes blocos de calcário eram talhados e transportados manualmente. A análise química do solo reforçou ainda mais a cronologia. Cada camada histórica apresentava sua própria assinatura mineral e orgânica, distinta, sem sinais de mistura. Isso significava que o sítio arqueológico havia permanecido notavelmente estável ao longo do tempo, permitindo que cada camada se preservasse exatamente onde deveria. Um detalhe tornou a descoberta ainda mais convincente. Os limites revelados pelo radar coincidiram estreitamente com as reconstruções dos limites da cidade de Jerusalém no primeiro século. Alguns pesquisadores interpretaram isso como uma evidência que corroborava a ideia há muito debatida de que o cemitério originalmente se localizava fora das muralhas da cidade, exatamente como descrevem as fontes antigas. Embora o debate ainda não esteja resolvido, a descoberta redirecionou toda a investigação. Com as principais camadas mapeadas, os arqueólogos voltaram sua atenção para o solo, sob a camada de destruição romana. Foi lá que encontraram algo inesperado e muito mais vivo do que pedra-terra de jardim enterrada. Ao chegarem à camada seguinte, a equipe esperava encontrar mais pó de pedreira. Em vez disso, descobriram manchas de terra escura e rica em nutrientes que não deveriam estar presentes em um ambiente de pedreira. Sua cor e textura eram completamente diferentes das camadas rochosas acima. As implicações foram imediatas. Solos como esse não se formam naturalmente em uma pedreira. Eles precisam ser trazidos deliberadamente, geralmente para favorecer o crescimento de plantas. A primeira pista veio da análise de pólen. Os testes revelaram grãos preservados de oliveiras e videiras, não variedades selvagens, mas espécies cultivadas comumente plantadas em jardins domésticos na Jerusalém do primeiro século. Esse detalhe chamou a atenção imediatamente. Os relatos dos evangelhos descrevem especificamente um jardim perto do túmulo. Encontrar pólen de plantas domesticadas sugeria que essa área não era um local de trabalho abandonado, mas um jardim mantido durante esse período. A segunda pista surgiu quando o solo foi cuidadosamente removido, e a rocha subjacente ficou visível. Escavados diretamente na rocha, havia canteiros rasos dispostos em um padrão organizado e deliberado. Suas bordas nítidas deixavam claro que não se tratavam de formações naturais. Análises preliminares mostraram que o layout correspondia a pequenos jardins típicos, encontrados perto de túmulos judaicos do primeiro século, espaços onde as famílias cuidavam das plantas durante as visitas. Em conjunto, essas descobertas mudaram tudo. O solo revelou um jardim cultivado, e os canteiros escavados confirmaram que o local era intencionalmente cuidado. Não se tratava de um campo público ou de um terreno baldio. Era parte de um complexo funerário administrado, o que levou a uma pergunta inevitável. Se um jardim existisse ali, naquele exato momento, o que haveria sob ele? A camada seguinte revelou a resposta. Sob o jardim estavam os bancos funerários. A primeira superfície descoberta era plana lisa e claramente moldada por mãos humanas. Não era rocha natural, nem a marca áspera da extração em uma pedreira. Era uma saliência esculpida. No instante em que a luz a atingiu, vários arqueólogos souberam exatamente o que estavam vendo: um banco funerário do tipo encontrado em túmulos judaicos, do primeiro século em Jerusalém. Naquele período, os bancos funerários tinham um propósito muito específico. Após a morte, o corpo era colocado no banco para ser lavado preparado e receber óleos e especiarias. Este banco correspondia perfeitamente a essa prática. Sua altura, formato e acabamento correspondiam a exemplos bem documentados da mesma época. Nada nele sugeria uma adição posterior. Pertencia claramente à fase original da tumba. Conforme a escavação se expandia, um segundo banco surgiu ao lado do primeiro, e depois um terceiro. Os três exibiam marcas de cinzel idênticas e curvas cuidadosamente controladas. O trabalho inconfundível de habilidosos pedreiros, não obra apressada ou modificações posteriores. A consistência das evidências demonstrava que esta câmara havia sido planejada desde o início como um túmulo familiar
e não como um sepultamento individual isolado. Em seguida, outra característica crucial veio à tona. A remoção dos escombros ao longo da parede leste expôs uma estreita abertura vertical. A princípio pareceu insignificante, mas uma vez removida a pedra solta sua função, tornou-se óbvia. Era um longo nicho funerário escavado profundamente na rocha onde o corpo seria colocado após a preparação inicial no banco. Com a presença tanto do banco quanto do caixão, não restava dúvida. Tratava-se de um sistema funerário completo e intencional, não de um corte aleatório ou inacabado na rocha. O trabalho artesanal reforçou essa conclusão. As marcas de cinzel nos bancos e no nicho correspondiam às técnicas de entalhe do primeiro século, mostrando golpes firmes e deliberados típicos de artesãos treinados. Os conservadores examinaram cuidadosamente a fundo a busca por sinais de alterações medievais ou interferências posteriores, mas não encontraram nada. As superfícies de pedra eram originais e intocadas. Um detalhe, porém, destoava. Na parede oeste, um quarto nicho havia sido iniciado, mas nunca concluído. A escultura parou abruptamente na metade. Alguns pesquisadores acreditam que isso indica uma interrupção repentina, possivelmente causada por um evento inesperado ou um enterro urgente. Embora ainda seja uma teoria, o nicho inacabado sugere um trabalho realizado sob pressão. Quando a câmara completa foi exposta, a conclusão ficou clara. O jardim acima não era simbólico nem ornamental. Pertencia a um complexo funerário real e funcional do século I. O layout correspondia de perto às descrições encontradas nos primeiros relatos históricos, indicando que a equipe estava se aproximando da camada mais crítica do sítio. Mas o que eles descobriram a seguir dentro da própria câmara mudou o rumo de toda a escavação, vestígios de linho material que não deveria ter sobrevivido. Depois de os bancos e a estrutura terem sido totalmente documentados, a equipe voltou sua atenção para o piso da câmara e as estreitas fendas esculpidas na pedra. Como a tumba havia sido selada sob séculos de construções posteriores, a probabilidade de qualquer material biológico ter sobrevivido parecia quase nula. Ainda assim, os técnicos prepararam suas ferramentas de microamostragem com extremo cuidado, determinados a não deixar nada passar despercebido. O primeiro sinal inesperado surgiu quando uma fina ranhura entre dois bancos foi cuidadosamente aspirada com um tubo de microextração. Incrustado na pedra havia um pequeno aglomerado de fibras minúsculas, tênues quase invisíveis e diferentes da poeira ou detritos comuns. Quando as fibras foram transferidas para um recipiente selado, comportaram-se de maneira diferente de partículas vegetais ou resíduos ambientais. Elas aderiram umas às outras e ao instrumento de uma forma que sugeria que eram tecidas e não aleatórias. Sob análise de alta ampliação em laboratório, as fibras revelaram um padrão de trama distinto, regular demais para ocorrer naturalmente. De acordo com o relatório preliminar, sua estrutura torcida era característica de linho antigo. A descoberta imediatamente gerou debate. O linho é delicado e normalmente se deteriora rapidamente, especialmente em ambientes abertos ou perturbados. Descobrir vestígios, mesmo que mínimos, em uma câmara tão antiga era algo extremamente incomum. Para descartar a contaminação, a equipe verificou novamente todos os equipamentos. Todos estavam limpos. Amostras adicionais foram coletadas das bordas das bancadas. Em 2 locais distintos, mais fibras foram encontradas. Elas correspondiam às primeiras amostras em tamanho e estrutura, e novamente apresentavam sinais inconfundíveis de tecelagem. Os analistas concluíram que o material era demasiado consistente para ser acidental ou intrusivo. Algo têxtil havia estado em contato com essas superfícies de pedra. Se as fibras fossem de linho funerário, isso significaria que os bancos não eram meramente simbólicos. Eles haviam sido usados para o fim a que se destinavam. Uma amostra forneceu um detalhe ainda mais convincente. Em seu interior, havia um resíduo microscópico, compatível com óleos, não com substâncias modernas, mas com vestígios químicos que correspondiam aos padrões de degradação de antigos ungüentos funerários. Os pesquisadores fizeram questão de ressaltar que os resultados ainda eram preliminares e exigiam confirmação adicional. Mesmo assim, as evidências se encaixavam perfeitamente nos costumes funerários judaicos, conhecidos do primeiro século, nos quais panos de linho embebidos em óleos aromáticos desempenhavam um papel central. A possibilidade de que esses bancos tivessem feito parte de um sepultamento real não podia mais ser descartada.
O impacto emocional foi profundo. Os bancos já haviam comprovado a autenticidade do túmulo em si. Confirmaram que a estrutura seguia o padrão funerário reconhecido do primeiro século. Mas as fibras de linho levaram a investigação a um num território completamente novo. Eles sugeriram que um corpo humano real havia sido preparado sobre essas pedras. Pela primeira vez, as evidências apontavam não apenas para a tradição ou a arquitetura, mas para a presença humana. Com essa constatação, a equipe prosseguiu com ainda mais cautela. Se fragmentos têxteis frágeis tivessem sobrevivido, havia a possibilidade de que vestígios biológicos mais profundos ainda existissem, especialmente na área selada, sob o túmulo já identificada por varreduras de radar. O que foi encontrado sob o túmulo mudou tudo. Por mais significativos que fossem os bancos e os vestígios de linho do primeiro século, eles empalideciam em comparação com o que apareceu sob a laje de calcário, tradicionalmente identificada como o local de sepultamento de Jesus. Especialistas em radar de penetração no solo começaram a escanear esperando encontrar rocha sólida. Durante vários minutos, as leituras não mostraram nada de incomum. Então, de repente, uma forma inesperada surgiu. Diretamente abaixo da laje, havia um vazio retangular limpo. Suas bordas eram bem definidas e sua profundidade uniforme. Parecia intencional e selado. A equipe repetiu a varredura para descartar interferências. A forma reapareceu ainda mais nítida. Anotações internas sugeriam que as dimensões correspondiam às de uma pequena câmara. No entanto, nenhum registro histórico ou mapa mencionava tal espaço. Se existiu, permaneceu oculto por quase 2000 anos. Como a própria laje não podia ser movida, a equipe procurou o menor ponto de acesso possível. Uma fenda natural na rocha matriz oferecia uma abertura estreita. Após cuidadosa ponderação, uma microcâmera foi delicadamente guiada através da fresta. A princípio, a tela mostrava apenas escuridão. Em seguida, a imagem tornou-se nítida, e o que apareceu dentro deixou o ambiente silencioso. A câmara estava intacta. Uma fina camada de poeira cobria o chão. As paredes não apresentavam sinais de reparos ou intrusões posteriores. Nada no interior havia sido mexido. À medida que a câmera se movia em direção ao centro, um banco plano de calcário tornou-se visível. Sua superfície apresentava linhas esculpidas simples usadas na preparação de sepulturas no primeiro século. Não eram símbolos cristãos posteriores, mas marcas consistentes com as primeiras tradições funerárias judaicas. As bordas do banco eram afiadas em vez de suavizadas pelo desgaste, sugerindo que ele havia sido usado apenas brevemente antes do selamento da câmara. Através da estreita abertura, a equipe coletou cuidadosamente amostras utilizando tubos de vácuo. Posteriormente, testes de laboratório confirmaram a presença de fibras microscópicas compatíveis com linho antigo, o mesmo tipo encontrado nos bancos superiores da tumba, mas aqui concentradas em um único ponto intacto. Vários especialistas concordaram que as evidências apontavam para um corpo que outrora repousou sobre a pedra envolto em linho. A conclusão foi cautelosa, mas significativa. Um pequeno nicho esculpido nas proximidades correspondia a espaços de preparação funerária do século I e apresentava uma leve descoloração, como se um objeto tivesse sido colocado ali. Os depósitos minerais nas paredes forneceram a prova mais forte. A análise mostrou que se formaram em um ambiente completamente selado, sem sinais de intervenção posterior. Se correta, a câmara permaneceu intocada desde pouco depois do primeiro século. As descobertas dividiram a equipe. Alguns acreditavam que a câmara correspondia às primeiras descrições do local de sepultamento de Jesus. Outros alertaram que as evidências ainda não eram conclusivas. À medida que a notícia se espalhava, a calmaria rapidamente deu lugar ao conflito. Cientistas, autoridades, religiosas e instituições exigiram acesso, o que gerou disputas sobre o controle e a interpretação. A resposta acadêmica foi imediata. Muitos arqueólogos pediram cautela, observando que a câmara poderia representar um sepultamento de elite do primeiro século sem confirmar qualquer ligação com os evangelhos. Os responsáveis religiosos pressionaram por limites rigorosos, temendo interpretações equivocadas. Entretanto, alguns dos primeiros historiadores cristãos argumentaram que as evidências corroboravam antigas tradições há muito descartadas. Os cientistas de materiais acrescentaram uma confirmação final. A crosta mineral da câmara datava do primeiro século e não apresentava sinais de perturbação.
uma forte evidência de que o espaço permaneceu selado por quase 2000 anos.